Fala galera, fala professor Fábio, tudo bom? Meu nome é Vinícius Prado e eu vim aqui dar uma pequena videoaula que não sei se vai ser curta, mas espero que seja bem explicativa sobre células-tronco, que é um assunto que tem sido muito tratado na mídia por causa desse crescimento das células-tronco, do que ela pode fazer para regenerar coisas e curar doenças que antigamente eram incuráveis. Bom, as células-tronco são células com capacidade de regeneração do corpo ou de tecidos do corpo através da mitose. E pode originar tipos especializados de células, que formam os diferentes tecidos do corpo humano. Existem dois tipos de células-troncos que nós podemos encontrar no nosso próprio corpo. E são as células-troncos embrionárias e as células-tronco adultas. As células-troncos têm capacidade de se diferenciar em diversos tipos celulares, como tecido sanguíneo, tecido ósseo, molecular, epitelial, etc. Já nos organismos adultos, as células-troncos têm função de reparar os danos celulares do organismo. As células-tronco embrionárias são células derivadas da massa celular interna do blastócito. O blastócito é um embrião formado após 5 dias de fecundação. Qual é a questão dessas células? A questão dessas células é que ela tem um grande poder de diferenciação, podendo se tornar qualquer tecido do corpo humano, quando recebe o estímulo necessário para se tornar algum desse tecido. São chamados de totipotentes ou pluripotentes. Nessa questão do totipotente e pluripotente tem essa diferença entre as células embrionárias. As células-tronco totipotentes podem produzir, além da célula embrionária, células de placenta e os anexos embrionários. Já as células-tronco pluripotentes podem produzir células de todos os tecidos embrionários, exceto células extraembrionárias. Agora as células-tronco adultas. São células-tronco presentes no organismo com grande capacidade de diferenciação. Essas células são capazes de reparar danos e repor células no organismo. As células-tronco adultas podem ser encontradas em vários lugares do corpo humano, como medula óssea, fígado, cordão umbilical e etc. Essas células podem ser encontradas e colhidas tanto em adultos quanto em crianças. A terapia com células-tronco adultas tem tido resultados muito bons para doenças que não têm cura, como diabetes, pessoas com lesões na medula e também o mal de Parkinson. Pegando o exemplo do Parkinson. O que é o Parkinson? O Parkinson é uma doença extremamente séria. É uma doença progressiva do movimento, devido à disfunção dos neurônios secretores, que controlam e organizam toda a questão da distribuição dos comandos enviados aqui pelo neuro cerebral. O caso mais famoso hoje em dia do mal de Parkinson é do ator Michael J. Fox. Para quem não conhece, está aqui uma foto dele. Michael J. Fox é um ator consagrado em Hollywood por apenas uma trilogia de filmes chamada De Volta para o Futuro, dos anos 80, muito famosa. E ele foi ganhando sucesso por causa disso, que é uma trilogia muito boa, recomendo. How far are you going? About 30 years. Surgiu um problema com ele que afastou da tela, que foi exatamente o mal de Parkinson. Ele fez De Volta ao Futuro, Garoto do Futuro, e ele começou a fazer uma série. E dentro dessa série, que ele conta nesse livro aqui, ó, Um Otimista Incorrigível, muito bom, recomendo, ele conta a sua vida em questão do mal de Parkinson, como ele lida o mal de Parkinson. No mal de Parkinson, a doença, ele começa a perder o controle do movimento e de coisas que ele consegue controlar, como ir ao banheiro, fazer o número 2 também. E isso não controla, ele não controla mais isso, a questão de segurar ou não fazer. Agora o corpo comanda mesmo, o corpo tá na hora de fazer, ele faz, entendeu? É esse problema, é uma questão muito séria, ele não consegue controlar a mão. Tanto que nesse livro ele conta um caso que ele vai escovar o dente todo dia normal e a mão dele começa a tremer e ele não consegue escovar o dente. Ele fica tremendo, ele até brinca isso, que a escova de dente dele não é elétrica, mas o corpo dele faz com que seja elétrica. So the glass is always half full. Well, it is, you know. How about bad days? Well, I have bad days, but again, I have to separate how I feel physically from how I feel emotionally. And I don't. I mean, allowing that a lot of people who have Parkinson's deal with clinical depression, and that's a completely different issue. You have to put that aside, and you can't jolly your way out of that. I mean, that's a real illness that takes some serious dealing with. But absent that, just if I have a bad day physically,
It might disappoint me that then, therefore I can't do something that I want to do. I can't do it the way and in the time frame that I want to do it. But it's very easy for me to just go, well, that's how my body feels. That's not how I feel. There's other things I can do. There's other things, and it'll come around. E o Michael J. Fox procurando uma ajuda em questão do Parkinson, e várias pessoas ajudando ele também por causa da fama dele, e ele querendo sempre ajudar por causa que ele sabe que o mal de Parkinson é uma doença que atinge várias pessoas no mundo. Ele criou o The Michael J. Fox Foundation, que é exatamente um centro, uma fundação contra o mal de Parkinson. Desde sempre ele vem lutando para o governo liberar verbas para o estudo de células-tronco nos Estados Unidos, querendo com o quê? Ajudar isso. As células-tronco, elas conseguem regenerar esses neurônios que foram destruídos pelo mal de Parkinson, e agora podem regenerar esses neurônios para voltar ao funcionamento de todas as funções que o corpo humano perdeu o controle. Para você ter uma ideia da evolução dele, que ele já está trabalhando com isso, ele acabou de lançar uma nova série, The Michael J. Fox Show, que já mostra o quanto ele evoluiu nessa questão de cuidar do mal de Parkinson, apesar de tudo. Guest this morning, Mike Henry's here. It's always good to be with old friends. It feels like you never left. You look like you're in the pinnacle of health. I wouldn't say pinnacle. Can you not have a personal victory right now? We are starving. Isso demonstra um pouco só do que as células-troncos podem fazer na vida das pessoas, mudando a vida delas. É realmente uma revolução que as pessoas descobriram não faz muito tempo. As células-troncos estão aí agora e surgiu, elas estavam meio apagadas e agora surgiu por causa dessa revolução de curar doenças que são incuráveis, que ainda não existe cura. Voltando às células-tronco adultas, vamos para dois tipos de células-tronco. As células-tronco multipotentes e as células-tronco unipotentes. As células-tronco multipotentes podem produzir apenas uma linhagem celular. Por exemplo, as células-tronco hematopoéticas, capazes de produzir apenas células do tecido sanguíneo. Já as células-tronco unipotentes produzem apenas um tipo celular, mas possuem uma grande capacidade de renovação. Para você ter uma ideia da capacidade que as células-tronco estão abrindo de esperança para pessoas que têm doenças, aqui vão algumas listas de doenças que podem ser beneficiadas com as células-tronco, que são doenças muito sérias. Vou citar apenas algumas das mais sérias para você ter uma ideia. Doenças cardíacas, degeneração macular, diabetes, doença pulmonar, mal de Parkinson, como foi citado, osteoporose, e uma que, se acontecer, vai revolucionar o mundo inteiro, que é o câncer. O mundo inteiro está catalisando uma forma de melhorar essa doença, não só nos Estados Unidos ou Europa, mas aqui também no Brasil. O Instituto Nacional de Cardiologia e o Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro conseguiu transformar as células de sangue menstrual em células tronco-embrionárias. Ou seja, o sangue que é descartado pelos meses pelas mulheres pode salvar agora vidas. É um fato interessante a questão isso. Coisas que vão sendo descartadas pelo corpo começam agora a salvar vidas. Falando agora, Vinícius Prado, minha opinião. A minha opinião é que as células-troncos devem ser sim estudadas, devem ser sim buscadas, porque é realmente uma esperança para pessoas aí gastando trilhões com tratamentos, remédios e tudo mais, tendo apenas o médico falando, olha, não temos chance, vamos começar a tratar, mas não sei se vai dar. Vários casos acontecem isso diariamente. E as células-troncos geralmente são uma janela, são uma pequena janela que pode salvar vidas. E eu acho que devia ter o apoio necessário. O Instituto do Michael J. Fox já é um começo lá nos Estados Unidos. Eu acho que é o maior instituto do mundo em questão de estudo de Parkinson. E eu acho que deve ser tratado assim, porque realmente é uma grande esperança para a vida de milhões de pessoas. Para vocês, uma pequena notícia que mostra que as células-tronco estão em dia e estão sendo bastante pesquisadas. Do dia 12 de outubro desse ano, 2013, falando que pesquisadores da Unicamp conseguem, com célula-tronco, cicatrização mais rápida. É do site Info, vou colocar aqui para vocês. É uma questão simples, aqui em Unicamp é de São Paulo, e mostra que a cicatrização consegue ser mais rápida por causa das células-tronco. Você pode até falar, mas cicatrização, se eu esperar 2 meses, se eu esperar 1 mês, já tá bom. Não, cara, a questão das células-tronco tá regenerando tecidos, está fazendo cicatrização mais rápida, como o Wolverine. Mostra o quê? Mostra que já é o começo de uma revolução na medicina, uma revolução na vida das pessoas. Com uma simples cicatrização podemos ir para
cura de doenças sérias, como eu disse aqui, o câncer. Bom, galera, espero que você tenha gostado. Professor Fábio, espero que você tenha gostado. Uma explicação rápida, mas espero que tenha esclarecido alguma coisa. E vamos, time Células Tronco, tá bom? Obrigado pela oportunidade, valeu!